Pai Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Olha que passagem super interessante no livro de Tiago. O versículo 13 e vamos até o 16. 13 até o 16. Na minha Bíblia está subtitulada A Falibilidade dos Projetos Humanos. Então, quanto os projetos humanos, os nossos projetos às vezes são falhos, né? Porque nós não temos onisciência, nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. E é isso que o apóstolo fala. Olha no 13. Atendei agora, vós que dizeis, né? Preste atenção agora, vocês estão falando aí. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade. E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E é verdade, né? Em várias situações nós confiamos muito nos nossos projetos e esquecemos que Deus pode ajudar nos nossos projetos, porque essa é a grande questão. A grande questão é que nós realizamos projetos e não incluímos Deus nesses projetos porque achamos que somos autossuficientes. Devemos ser, na verdade. Com certeza nós temos autonomia para realizar projetos, para realizar coisas, mas é importante que Deus participe de todos os projetos que nós temos. E essa é a preocupação do apóstolo. Eles nos chamam a atenção que é importante todo tipo de projetos que nós temos para as nossas vidas, incluir Deus. Pelo simples fato que Deus tem onisciência. Então ele sabe se o que vai dar certo, ele sabe o que vai dar errado, ele sabe se nós vamos ser prósperos ou não. E isso nós não fazemos, né? Nós agimos muito no automático. É lógico que tem decisões que nós vamos tomar, tem que tomar no dia a dia, que roupa que eu colocar, que camisa. É lógico, isso faz parte das nossas vidas, né? Da nossa rotina. Agora, tem coisas que a gente sabe que tem um certo grau de dificuldade e complexidade. E por que não pedir orientação celestial? Se nós dizemos realmente que acreditamos em Deus. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Será que Ele está nos nossos projetos? Será que ele não poderia ajudar nos nossos projetos? Será que nós não seríamos muito mais abençoados se incluíssemos ou até deixássemos que Deus trabalhasse o nosso projeto? Então, isso é uma reflexão que nós devemos fazer. É importantíssimo fazer essa reflexão. E pensar, aonde que Deus pode me ajudar aqui? Será que, na verdade, Deus pode ajudar em todo o projeto, mas ele tem que ser embasado, né, nele. E aqui o apóstolo, na verdade, não está falando que eu não preciso ter autonomia. Sim, autonomia é bom e tem que ser utilizada. O problema é que a gente vai fazendo, né, tudo no automático e esquecemos de Deus. Porque Deus ele participa na enfermidade, ele participa na libertação, ele participa na nossa vida espiritual, mas ele também participa na nossa vida material. Se assim nós deixarmos que ele participe. E a grande questão é essa. Aqui o que eu acho interessante, né, é que Tiago fala o seguinte: atendei agora, preste atenção. Ele chama a atenção. Não é na carta que ele escreveu. Chama a atenção, fala: você aí que está planejando, né, fazer grandes coisas sem ter a orientação de Deus. Jesus Cristo chama a atenção disso, né? Quando ele fala, a famigerada pergunta: louco, hoje pedirão a sua alma. O que tens preparado para que será? Para quem será, né? O homem que, né, construiu um local, depois ele falou: eu vou construir um local muito maior, né? Então os planos dele, os projetos, ele estava sem Deus. Deus falando: olha, seus projetos são interessantes, são grandes, mas quem que vai tocar isso aí? Quem que vai tocar essa obra aí? Porque o seu tempo já chegou. O seu tempo já chegou. Menei, tekel, persim. Você foi pesado e achado em falta. A sua hora já chegou.
Quem que vai tocar esses projetos aí? Seus filhos? Porque você não vai. Sua esposa? Porque você não vai. Então, o Tiago nos chama a atenção para que nós coloquemos Deus, né, nos nossos projetos, na base dos nossos projetos. Olha o que diz aí. No versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Amados irmãos, estamos vivendo uma época de pandemia. Quem saberia dizer que haveria uma pandemia? Há um ano atrás? Um ano atrás mesmo, passamos isso um ano, né? Ou até um pouco mais além, 2 anos atrás, sei lá, 2, 3, que nós passamos. Então, tudo isso que aconteceu, essa pandemia, é para que nós possamos refletir o quão importante é incluir Deus nos nossos projetos. É quão importante é valorizar a onisciência de Deus. Nós não valorizamos a onisciência de Deus. O que é trágico, o que é terrível. Deus é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer daqui 1 segundo, daqui 1 hora, daqui 2 anos, quando vai existir uma outra pandemia, quando vai existir a vacina. Deus sabe de todas essas coisas. E Deus é nosso Pai. E às vezes nós não queremos a orientação de Deus, porque nós temos autonomia, né, que deve ser utilizada, eu falei aqui mais de uma vez, mas porém, tem algumas situações que nós precisamos sim da orientação celestial. Porque aqui o apóstolo fala o seguinte, no versículo 14, a gente tem que lembrar que a nossa vida ela é passageira. Né? Eu sempre falo que tem pessoas que acham que vão viver, que são seres imortais, deuses gregos, imortais. Deuses da mitologia grega, eles vão permanecer para sempre. Não é assim, a nossa vida tem limitação. Se Jesus Cristo não voltar daqui a 1 segundo, ou milésimo de segundo, ou 2 segundos, daqui a 1 ano, 6 meses, ou 4 meses, 1 semana, Jesus Cristo não voltar, nós não vamos viver eternamente. Voltar por agora. A nossa vida tem um período. E às vezes nós esquecemos disso também quando nós colocamos os nossos projetos. E tem ainda a possibilidade dos nossos projetos, que seja eles qual for, por mais que você tenha condição financeira, por mais que você tenha condição intelectual, por mais que você tenha conhecimento da área, por mais que você tenha tudo isso, não significa que seu projeto vai dar certo. Quantas pessoas tinham tantos projetos antes da pandemia e o que aconteceu? A pandemia levou milhões e milhões de projetos embora. Pessoas que iam construir casas, pessoas que iam derrubar casas, pessoas que iam fazer hotéis, pessoas que esperavam um lucro recorde no ano. Quantos sonhos aí foram destruídos pela pandemia? Por um vírus. Por um vírus microscópico. Imagine só. Um pequeno vírus arrasou países como Estados Unidos, superpotência, a Europa, a Alemanha, a França, países que tinham um cálculo de PIB, né, de dinheiro movimentando no país, de bilhões, trilhões. E tudo isso acabou, tudo isso foi esmagado por um vírus. Então é importante saber que existe um Deus que quer nos ajudar. Jesus Cristo quer nos ajudar, quer nos orientar, mas nós precisamos permitir que Ele oriente as nossas vidas, em todos os sentidos. Isso é importante ter a orientação de Deus, a iluminação espiritual. Então isso não é uma coisa que só ficava nos apóstolos, ou em Moisés, né, ou nos profetas antigos. Mas vamos parar com essa balela, essa coisa partidária. Não era só com os judeus, ou era só com Isaías, ou era só com Jeremias, ou era só com Moisés. Eu sempre falo aqui, Deus encheu do Espírito Santo em idade e medade. E eles não eram sacerdotes, eram pessoas ali que receberam o Espírito Santo de Deus no meio de um deserto, onde Moisés era o tal, Moisés era o sacerdote. Então, qual o significado disso? Se nós pedirmos orientação para o Senhor, Ele nos orientará, e de boa. Existe uma passagem bíblica que eu não lembro muito bem, acho que no livro de Tiago. Se pedir sabedoria para Deus, ele não vai reter.
Ele não retém quem pede sabedoria. Parece que Deus segura a sabedoria e fala, não vou dar só para um sacerdote ungido da casa sétima, né? Uma coisa bem cabalística. Né? Não. Se nós deixarmos que Deus trabalhe a nossa vida, nossos projetos, com certeza nós vamos ser mais abençoados em nome de Jesus. Então o livro de Tiago é isso, ele nos ensina, ele nos chama, ele nos provoca a confiar mais em Deus. No versículo 14, ele fala da vida. A vida é apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Né? A vida é frágil. Hoje eu estou vivo, amanhã estou morto. Nós sabemos disso, mas é interessante que apesar de nós sabermos disso, nós vivemos como se fôssemos imortais. E esse é o grande problema. Como se a vida aqui não fosse terminar. E a vida vai terminar se Jesus Cristo não voltar agora. Vai terminar um dia, ela vai terminar. Isso faz parte. O ser humano, ele nasceu para morrer. Ele nasceu para viver um tempo e morrer. Então a nossa atitude, às vezes, é uma atitude imortal que não existe. Está na nossa... Acho que está no nosso consciente, o subconsciente. No versículo 15 fala, em vez disso, né, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E hoje, no nosso vernáculo, essa palavra existe, né? Se Deus quiser. Mas virou uma banalidade. Porque não é que se Deus quiser, eu faço o que eu quero. E fala essa frase aí, coloca essa frase como se fosse um jargão, né? Como se fosse um slogan, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas eu não, na verdade, eu não estou nem aí com o que Deus pensa. Eu quero fazer aquilo que eu quero. De acordo com o que eu quero, da maneira que eu quero, porque tem dado certo e sempre vai dar. E a pandemia mostrou que não é assim. A pandemia mostrou que nem sempre quando nós queremos coisas, as coisas acontecem. Eu falo de viagens, falo de negócio, falo de outras coisas mais. Falo de relacionamento. Então nós precisamos prestar atenção. Né? E não só falar esse jargão, é um clichê, né? Uma frase feita. Né, um amuleto. É um amuleto esse se Deus quiser. Se Deus quiser, né, se Deus quiser, todo mundo usa. Crente, católico, satanista, né, o que for. Pessoas que não temem a Deus. Então virou uma frase de efeito, um amuleto. Mas nós que somos evangélicos cristãos, nós deveríamos viver o que está sendo dito. E esse é o grande problema, né, na verdade, né? O problema é viver a palavra. Essa é a grande batalha espiritual para todos nós. É viver a palavra de Deus. É a coisa mais complexa que existe no universo. O Logos está lá, né? A palavra parada. Para vivenciar ela, é a grande dificuldade que nós temos. Então, se eu falo se Deus quiser, né? Se Deus quiser, já ouvi até se Deus quiser e Ele quer. Como se fosse uma confirmação, uma mudança da confirmação daquele amuleto. O amuleto ficar mais forte. Não, ou se Deus quiser, tem que ser nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Será que a gente tem permitido que Deus trabalhe, que realmente a vontade dele tem se realizado nas nossas vidas, ou tem realizado de acordo com a minha vontade? Porque nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita. E a vontade de Deus não é para nos trazer mal. Era para nos ajudar, para nos orientar, para nos abençoar, para nos proteger. É o momento que Deus demonstra o seu amor. Então, amados irmãos, é importantíssimo isso. Não só falar que se Deus quiser, se não quiser, né, não só viveremos. O que o apóstolo está pedindo é que isso se realize, se concretize na minha vida, nas nossas vidas. A vontade de Deus, deixe que a vontade de Deus se manifeste. É isso que o apóstolo se preocupa e pede. Né? Que a vontade realmente de Deus se manifeste no meu dia a dia, nos meus projetos, na minha vida de manhã, né? De que eu permita que Deus fale comigo, que me oriente. Né? Permita que eu realmente ouça a voz de Deus. Fala assim, Deus, realmente, o que o Senhor pensa sobre isso? Fala comigo, Senhor.
Fala nesse dia, o que o senhor pensa desse projeto? Vai dar certo, não vai dar certo? Eu devo prosseguir? Não vejo. Devo fazer essa viagem ou não? Devo comprar esse carro ou não? Devo fazer isso ou não? O que eu devo fazer, Senhor? Me ajuda. Se nós fizermos isso de coração, com certeza Deus vai manifestar a sua glória e a nossa vida irá ser mais abençoada do que ela tem sido. Nós que impedimos as bênçãos do Senhor, não é Satanás. As pessoas falam que é Satanás. Não, é nós mesmos. Nós não ouvimos a voz de Deus, desvalorizamos aquilo que Deus tem, a onisciência dele, a onipotência, a onipresença. Né? São atributos de Deus que não é só para ele quer ajudar os seus filhos, mas nós não queremos. Nós falamos não, deixa que eu faço, deixa que eu opero, eu sei que eu estou fazendo, e às vezes não sabemos o que nós estamos fazendo. O mundo que nós vivemos hoje ficou comprovado que muitas pessoas na política, na ciência, na medicina, não sabem o que estão fazendo e até hoje eles não sabem. Então, amados irmãos, é importantíssimo começar a semana, né? Eu sempre falo aqui, pedindo a orientação de Deus. Hoje é o primeiro dia da semana, não é? Primeiro dia da semana, segundo o nosso calendário aqui ocidental, dos países ocidentais, né? Da Europa, Ásia também, né? Na Ásia, alguns países da Ásia, na América do Sul, América do Norte. Então nós estamos aqui, esse é o nosso primeiro dia, não é? Então vamos realmente permitir que Deus fale conosco nesse dia, né? Que nos prepare para o dia de hoje como um todo. Permita que Deus fale, permita que Deus nos oriente. Pastor, como é que eu ouço a voz do Senhor? Ouça hinos, leia a Bíblia, fique atento para tudo aquilo que tem acontecido, porque Deus tem falado, Ele não tem parado de falar. O problema é que nós somos surdos e nós agimos como o apóstolo aqui não quer que nós venhamos a agir, né? Essa é a grande preocupação, né? E olha o que ele diz no 16, que eu acho super interessante. Agora, entretanto, né, primeiro ele fala, olha, vamos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, é muito melhor, é muito gratificante. Mas no 16 ele fala assim ainda, ele fala, agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha que interessante que ele fala aqui, né? Ele faz uma crítica bem forte, falando assim, vocês gostam dessas pretensões, esse é um espírito arrogante. Ele fala, olha, se você não pede orientação de Deus, não permite que Deus trabalhe na sua vida, nos seus projetos, você é uma pessoa arrogante, e é mesmo. Né? E a pessoa gosta de ser arrogante, e nós gostamos dessa arrogância. Essa que é a verdade. Eu fiz, eu planejei, eu realizei, não precisei de Deus para nada. Né? Deus não... E, na verdade, a pessoa não tem coragem de fazer assim, são poucos que têm, né? Outros têm medo de ser fulminados. Né? Mas, na verdade, é que nós agimos como tal, não precisamos falar. A nossa atitude é uma atitude arrogante. Nós não incluímos Deus nos nossos projetos, e quando nossos projetos começam a dar certo, eles falam, tá vendo? Eu sei muito mais do que Deus, nas nossas atitudes. Então, e às vezes nós não queremos nem ouvir o que Deus tem para nós, porque pode ser que ele mude toda a estrutura. E aí nós não queremos naquela vidinha lá que a gente sabe que estou confortável aqui, ficarei aqui e não preciso da orientação celestial, não preciso da orientação de Deus, isso é balela. Isso é balela. Por que vamos precisar da orientação de Deus? Muitos agem como até que Deus não existisse. Ele não tem coragem de falar, mas ele age como tal, porque ele toma todas as decisões segundo o que a pessoa está tomando, e às vezes nós tomamos as nossas decisões e elas dão certo e achamos que são os maiorais. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Isso pode significar que cada dia mais nós ficamos mais arrogantes ainda. E podemos nos tornar inacessíveis a Deus. Não porque Deus queira assim, porque o nosso orgulho bloqueia a nossa fé. E nós, quando tudo se dá certo, tá vendo? Aí vem aquele espírito de altivez, de superioridade, acima de Deus. E aí nem precisa de Satanás. Satanás só assiste a nossa queda.
Então, amados irmãos, é importantíssimo deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas, nos nossos planos, nos nossos projetos. Permita, olha o que eu vou falar, permita que Deus trabalhe na sua vida. Vamos começar a semana